Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? A conhecida placa azul, que identifica a sua casa, a sua rua, uma praça, uma avenida da cidade de São Paulo. Mas ela sempre foi assim? Vamos conhecer? A conhecida placa azul, que identifica cada rua, cada praça, cada avenida da cidade, é um serviço de bastante importância, disponibilizado, então, pela Prefeitura da capital. Não basta um logradouro, uma rua, ter um nome oficializado através, então, de uma lei, decreto, enfim, pois o cidadão raramente toma conhecimento desse processo. Como é que acontece o nome daquela rua? O emplacamento, ao contrário, traz o nome da rua diretamente para o morador, identificando também para o restante da cidade. Eu moro na rua tal. Isso é muito importante, né? Apesar de estamos muito acostumados com esse tipo de sistema, rua tal, número tal, casa tal. A placa com essa denominação já existia em São Paulo em outros tipos de placas, que também com métodos diferenciados de emplacamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto da história. Vamos lá. Até o século XIX, não existia qualquer tipo de referência sobre emplacamento de ruas na cidade de São Paulo, sabia? De certa maneira, as placas não eram necessárias, pois a cidade era muito, muito pequena. Nesse sentido, em poucas ruas que existiam eram imediatamente identificadas pela memória dos moradores, não havendo, então, nenhuma necessidade de qualquer tipo de sinalização gráfica afixada das mesmas. Então, século XIX, olha só, nós estamos no 21, o 20 passou 100 anos, 120 anos, então, há 120 anos passados, não precisa botar nome de nada, é a casa do senhor Roberto, vai lá, está tudo bem, está tudo certo, né? Essa questão só vou ganhar importância mesmo a partir dos primeiros momentos ali do século XIX, e aí então, em 1809, começaram a pensar isso, encontrando então alguma menção sobre, a gente precisa botar nome na rua, né? Esse tema foi uma reunião realizada lá na Câmara Municipal. Naquele dia ali, então, 10 de setembro de 1809, se pensou, então, o seguinte, as ruas devem ter um nome, um nome oficial. Cada uma dessas denominações deveria ser, então, escrita em cada princípio da rua, na esquina ou no canto da casa, de maneira que ficasse, então, cômodo, fácil, não é? Para a pessoa, então, se localizar. Pode isso? Portanto, esse primeiro sistema de identificação não previa a utilização de placas, uma vez que a denominação da rua seria, então, escrita na parede das casas, tá? Então, só lá em 1831 é que, então, se começou a pensar, por ocasião, então, de um nome de alguma dessas ruas, os vereadores, então, ordenaram ali que se fiscalizasse ao mandar afixar competentes rótulos, né, de dominações de logradouros. Você já imaginou como é que era isso ali em 1830, 1832? Você
lia lá a rua na parede, e aí ia seguinte, você falava, escuta, é aqui que mora o Roberto, né? Devia ser bem interessante. Não sabemos como eram essas identificações, esses rótulos. Podemos supor que eles eram do tipo primitivo de uma placa que se pintava, ou então se fazia, se colocava na parede, enfim, de que maneira, né? Essa hipótese apenas foi confirmada mais tarde, lá nos idos de 1850, né, com a denominação que essa placa deveria ser preta, com letras brancas. Opa, então, peraí. Primeira placa da cidade, ali em 1850, por aí, começou a ser oficializada. Ela devia ser preta, com letras brancas e colocadas, então, nas esquinas, né, para que a gente soubesse que rua é aquela. Entretanto, o imperador, então, chegou a pensar, então, um outro tipo de modo de identificação, mas isso não veio ao caso. O que importa é o detalhe, as placas deveriam ser pretas e brancas, conforme especificado ali pelos vereadores da cidade de São Paulo. Essas antigas placas possuíam, então, um fundo preto, com letras e números escritos em branco. Tá. Bom, em 1934, se estabeleceu que as placas nessa nomenclatura seriam de ferro fundido, com o fundo azul, azul escuro, com letras brancas em relevo, mantendo, então, as mesmas dimensões especificadas naquela legislação da placa preta com letra branca. Em um artigo ali, número 3, estão as placas de nomenclatura, deveriam ser feitas, então, em um ferro esmaltado, com letras brancas, estampadas em um relevo de fundo azul, e que nas vias públicas, então. E, sim, placas vermelhas para, então, as ruas que seriam ruas particulares. Pode? Através dessa história em que nós estamos recuperando um pouco a história das placas, do emplacamento denominado, então, os logradouros paulistanos, podemos perceber que também esse tema específico de placas, do nome da rua, né, está aí na história da cidade. Desde, então, o século XX e no século XXI, elas passaram a ter, então, essas placas denominadas no fundo azul, com uma pequena faixa branca, onde está escrito o número e o início do número da rua, o fim daquela rua, daquela quadra, e aí, então, a área, Sé, centro, né? Então você tem lá a área. Então existe uma leitura para essa placa. E faz, então, representar o quê? O lugar onde a gente mora. Um lugar e suas histórias. E hoje eu contei aqui um pouquinho, não de uma rua, mas das ruas que são nomeadas pelas suas placas. Nas quartas-feiras, a gente fala de um lugar, de uma rua da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, cidades do Brasil. Vem para o canal, ajuda a gente a crescer e a gente agradece bastante. Até sexta. Até lá.